Olá, estou aqui mais uma vez com vocês e agora para falar de um assunto super polêmico que é o Mercúrio retrógrado. Toda vez que ele fica retrógrado a gente ouve falar muito sobre isso na internet, nas redes sociais, os amigos falam que a gente não pode fazer um monte de coisa e aí fica todo mundo na dúvida do que pode ou não fazer enquanto o Mercúrio está retrógrado. Então eu tô aqui para contar um pouquinho mais sobre isso para vocês. No fim do vídeo eu também vou falar uma listinha aqui do que a gente pode ou não fazer e quais cuidados a gente deve tomar toda vez que o Mercúrio está retrógrado. E antes eu queria convidar vocês para se inscreverem aqui no canal, para sempre receber atualizado quando tiver vídeo novo por aqui, e também lá no meu site www.titividal.com.br. sempre tem o horóscopo da semana, do mês. Em Céu do Momento vocês encontram atualização de todas as novidades que tem no céu. Bom, o que acontece quando o Mercúrio está retrógrado? A gente tem uma impressão que olhando para o céu é como se o Mercúrio estivesse caminhando na direção oposta ao Sol. Tirando Sol e Lua, todos os planetas passam por isso de tempos em tempos, então a gente tem com uma certa frequência planetas retrógrados. Então a gente, em princípio, não precisa se preocupar tanto com isso. Até porque muitos de nós, inclusive, nascemos com planetas retrógrados e a gente tem que conviver com isso a vida toda. Então o céu, em princípio, ele nunca é positivo ou negativo. Tudo depende muito da forma como a gente lida com aquilo que está acontecendo naquele momento e onde aquilo faz algum efeito no nosso mapa, na nossa vida. Bom, no caso de Mercúrio a gente está falando de um planeta ligado à comunicação, basicamente, né? Então é um planeta que fala como a gente se comunica, que rege os negócios, e o Mercúrio ele rege muito as coisas do cotidiano, do dia a dia. Então por isso que no caso do Mercúrio, quando ele está retrógrado, a gente sente muito forte esse impacto e essa influência. Ele fica retrógrado dia 13 de agosto até dia 5 de setembro. Então, durante esse período, a gente pode sim ter alguns problemas em termos de comunicação, uma série de mal-entendidos, um fala uma coisa, outro entende outra, a gente manda e-mail que não chega, isso acontece demais enquanto o Mercúrio está retrógrado. A gente manda mensagem para a pessoa errada, né? Então seja no WhatsApp, seja um SMS, um e-mail, um Facebook, a gente faz um post errado, aquilo era para ir para um grupo secreto e de repente a gente está mandando ali, postando público, aberto, aquilo dá um maior problema. Então a gente tem que prestar muito mais atenção a todas as mensagens, a todas as palavras, a tudo que a gente escreve, enfim, tudo que tem a ver com a comunicação. A gente também tem que tomar muito cuidado para não achar que o outro já sabe o que a gente quer dizer, o que a gente está pensando, e na verdade aquilo estava só na nossa cabeça. Então também vale o conselho contrário, que às vezes é de enfatizar e de colocar mais em palavras. Ainda mais que esse Mercúrio fica retrógrado em Virgem, que é o signo dos detalhes, né? Então assim, de certa forma, Mercúrio está super bem posicionado em Virgem, é uma das casas dele. Mercúrio rege Virgem, não só Gêmeos, como muita gente pensa. Mas também tem essa atenção especial que já teria, mesmo que ele não tivesse retrógrado, aos detalhes. Então assim, explica nos mínimos detalhes, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta, mas com cuidado para não parecer chato demais, justamente porque a retrogradação também pode trazer esses problemas de mal-entendidos, essas complicações que a gente já falou um pouquinho aqui, tá bom? Então um pouquinho mais de atenção a isso. No caso dos contratos, que muita gente reforça muito, não pode assinar nada quando o Mercúrio está retrógrado. Não é bem assim, porque quando o Mercúrio está retrógrado, a gente pode sim fechar um negócio, assinar um contrato, lidar com documentos e papelado. Mas a gente tem que ter uma atenção redobrada. Então assim, vai fechar um contrato, conversa com um advogado, conversa com alguém que entenda do assunto, pede para alguém ler. Se tiver que publicar alguma coisa nesse momento, pede para alguém revisar. É sempre essa atenção a mais. E vale lembrar que Mercúrio retrógrado é sempre a nossa chance, a nossa oportunidade de repensar, né? Repensar a forma como a gente vê a vida, repensar as ideias, repensar as oportunidades, retomar coisas, né? Eu falo que é a fase dos res, então fazer revisão, fazer retomadas também, então tirar aquela coisa que estava lá guardada numa gaveta, né? Aquele projeto que a gente morre de vontade de fazer e aí a gente guardou esperando a oportunidade, o momento certo. Esse pode sim ser o momento certo, um momento de retomar, de revisar, mudar alguns detalhes, mudar algumas coisas ali para que aquilo de fato possa acontecer.
No finzinho da retrogradação, Mercúrio volta para Leão, então tem uma coisa de rever o eu, rever meu coração, rever se as minhas ideias estão ajustadas, estão afinadas com aquilo que eu sinto, principalmente com aquilo que eu sou. Será que a forma como eu me expresso e como eu me comunico de fato corresponde àquilo que eu sou de verdade? Vale a pena pensar bastante sobre isso. Para quem tem Mercúrio retrógrado no mapa, esse é um ótimo momento, são os melhores momentos do ano, porque o Mercúrio está em sintonia com aquilo que você tem, com aquilo que você nasceu, então por ressonância, as pessoas que nascem com Mercúrio retrógrado sempre sentem que é uma fase justamente de se comunicar mais, que estão se expressando melhor, que os outros estão entendendo, às vezes até gente que tem alguma dificuldade mesmo de se expressar, ou de comunicação, até uma certa timidez, e nesse momento parece que as coisas de fato acontecem, então também é uma fase para ser bem aproveitada, tá bom? Então a gente não precisa ficar com medo definitivamente do Mercúrio retrógrado. Eu mesma, que sou super regida por Mercúrio, vira e mexe com Mercúrio retrógrado, resolvo coisas muito importantes na minha vida, já comprei coisas, já assinei contratos importantes, já tomei decisões importantes, porque é justamente mesmo nessa fase que o Mercúrio está retrógrado que a gente olha mais pra gente. Aí no caso dos filhos de Mercúrio, né, que são basicamente aí os geminianos ou virginianos, ou quem tem ascendente ou muitos planetas nesse signo, é justamente a oportunidade de olhar mais pra gente e muitas vezes resolver coisas que são mais íntimas e mais pessoais também. Então a gente pode fazer tudo, mas a gente pode fazer tudo com muita atenção, sempre revendo antes de dar um passo. Tá bom? A gente vai se falando então sempre por aqui. Até a próxima. Um beijo grande pra vocês. Tchau, tchau.